Ok. Olá, pessoas. Bom dia. Fazendo assim uma live todo sábado, por volta de 13 horas da tarde. Nós estamos agora em Ponto Novo, Bahia, município próximo de Senhor do Bonfim. E no programa ontem nós tratamos de algumas coisas relacionadas aos países do mundo todo. Ontem nós interagimos com os nossos ouvintes, falamos sobre o processo da política externa brasileira e nós iniciamos um programa ontem nessa rádio Interagir FM, Interagir Web News FM, que é de Mairi, Bahia, município a 189 quilômetros de Feira de Santana, no interior do estado. E nós queremos dizer que foi uma satisfação enorme falar para o nosso público que ainda está se formando, né? E eu fiquei muito feliz porque nós tivemos ali a interação de alguns participantes, principalmente do Mato Grosso do Sul, Brasília e também do estado de Sergipe. Então, para quem não sabe, o nosso Instagram é Galdeci Ferreira. O nosso programa tem essa conexão com outras pessoas que gostam de nos ouvir e falamos sobre a política externa brasileira no período do presidente do Brasil, quando era Costa e Silva, de 63 até 67. E aí cobrimos, nesse período, como o nosso país ficou distante assim, dos Estados Unidos da América enquanto relação, e trabalhamos também a questão de, naquela ocasião, o Brasil estava passando por uma industrialização muito forte e a industrialização no país chegava a levar o país a 10% do PIB no que tange a produção, entendeu? E nós queremos agradecer a todos os nossos ouvintes. Estou ouvindo. Pode dar desconto. Pode. Pronto, mas aí você vê. Pronto, beleza. Eu desconto aí, veja um desconto legal para ele. Sim, foi quanto? Dá quanto tudo aí? Está 35. Tem 50, não tiver responsabilidade. Vocês vão receber. E de que fazer esse emprego? O cara está me vendendo aqui um absurdo. Só me chama comigo. Vai para precificação? Não, pode entrar. Obrigado. E baixar um mocotoque, eu tenho que ir a dizer hoje, ligar para o menino, a me vender uma mocotoque só. Olá, nós queremos agradecer a Lenice Ferreira, a Priscila, a Nelci Gama, Cirlei, a Humberto, a Ilka Gonçalves, a Maria dos Santos e a Antoniel. Todas as pessoas assistiram, ouviram o nosso programa ontem. Pessoal, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu fiquei muito feliz quando nós estávamos falando ontem sobre o estímulo que é a nossa economia quando a gente tem um país que está trabalhando a industrialização. Então, o nosso país com a pandemia, digamos assim, ela deu um retrocesso, né? Apesar do período que nós estávamos atravessando já antes da pandemia, do ponto de vista atual, nós podemos perceber o quanto nós estamos ainda muito dependentes de muitas tecnologias de outros países, apesar de algumas cooperações técnicas, né, que o Brasil tem feito no período já do presidente Jair Bolsonaro. Mas o nosso interesse aqui de divulgar o nosso programa é que nós estamos sempre pensando que não há como um futuro diplomata, como nós estamos assim nos estabelecendo como futuro candidato à diplomacia brasileira, sem estar trabalhando alguns temas e pensando com algumas pessoas esse momento que nós estamos passando de recuperação econômica.
E nós ontem na rádio nós estávamos falando sobre a questão do período militar, que nós estávamos crescendo a 10%. Hoje são poucos os países na América Latina que conseguem crescer a 10% do seu PIB. Isso significa que nós basicamente estamos muito dependentes de assim, uma industrialização no plano internacional. Nós, inclusive, quando nós gravamos o programa, nós citamos que o Brasil, mesmo sem ter feito uma consulta à Argentina, na época que foi construir a binacional, a Itaipu, que o país ele estava sendo governado por um presidente militar. E na ocasião, nós podemos perceber que a Argentina, ela ficou, como país, ficou bastante solícita que nós pedíssemos permissão para uma obra daquela envergadura. E nós fizemos um acordo há 20 anos com o Paraguai, mesmo considerando que o Brasil iria ter maior parte das despesas, ou seja, o Paraguai simplesmente ele ofereceu a construção dessa hidrelétrica de Itaipu, que foi construída mais com recursos do Brasil, e nós podemos perceber uma tendência da construção dessa obra de grande envergadura no país, também hoje com o Mercosul. Nunca se conseguiu, nesse momento que nós estamos, juntamente com outros 4 países da América Latina, a construção de uma obra de tão grande envergadura. Vejam vocês que o presidente do Paraguai, hoje, tem ainda uma pequena utilização da energia produzida na obra de Itaipu. E o que nós lemos é o seguinte, que uma grande parte não, mas eu vou dizer uma considerável parte da população paraguaia hoje tomou conhecimento de que uma obra como uma hidrelétrica daquela, que em 1963 nós éramos a maior hidrelétrica da América Latina e também batíamos até na da China. E agora a China, ela construiu uma hidrelétrica que ela tem 5 milhões de megavolts, né, de produção de energia. E por mais que nós tenhamos cooperação técnica com os países da América Latina, as obras que o Brasil tem feito são pontuais. Eu sempre chamo a atenção que, por exemplo, nós temos, tido assim grandes acordos com a Argentina na importação, desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, quando a gente produzíamos carros juntos, na Auto Latina. Então, considerando os documentos e também a nossa percepção de industrialização do ponto de vista da América Latina, nós vemos que a Argentina e o Uruguai, eles não são parceiros que conseguem alavancar muitos recursos para essa área industrial. O que nós ganhamos efetivamente de bom foi o acordo que nós fizemos com a União Europeia, que foi uma celebração do ano passado, de 2019, que quando nós chegamos a ter, inclusive, eu tenho um professor em São Paulo, que é o Bistronck. O professor, ele sempre cita que o Mercosul, ele, em dado momento, desde quando foi criado, ainda no governo Carlos Menem, quando o governador o presidente José Sarney, ele começara a fazer um aporte de recursos para que nós tivéssemos, dentro desse conjunto na verdade, o país, quando está no Mercosul, o Brasil que participa do Mercosul, os números são muito interessantes, porque nós conseguimos assim uma união favorável no que tange a escoamento de produção. São Paulo, que é hoje uma das capitais que produz muito
eu diria assim, a maior parte das exportações para o nosso maior parceiro comercial e também para a África, né? Mas nós ontem estávamos falando na rádio, detidamente, sobre essa questão. O que o Brasil ganha com o Mercosul? Quais são as percepções que nós temos desses ganhos? É que, assim, existe hoje um conselho de desenvolvimento do Mercosul que, como as outras zonas que são chamadas de mercado comum, como a União Europeia, como a ASEAN, como o NAFTA e os países africanos, eles estão integrados em uma União Africana de Comércio. Então nós percebemos que e depois da rodada Doha e da rodada Uruguai, nós percebemos que houve uma diminuição, né, de parceiros dispostos a trabalhar com a nossa produção industrial. Mas no que nós podemos perceber é que nós ganhamos muito com a produção agro e as nossas exportações agropecuárias, principalmente carne bovina, carne de frango, soja in natura, as commodities de um modo geral, para a Ásia tem aumentado. Inclusive, eu comentara ontem no programa que quando nós distanciamos dos Estados Unidos, nós procuramos mercados comerciais muito mais atrativos no leste europeu e também assim, com aproximação com países da Ásia. Haja vista que nós tínhamos já o interesse de reconhecer a Palestina, isso no governo do presidente Garrastazu Médici. Nós reconhecemos numa votação da ONU que deveríamos reconhecer aquela área da Palestina como uma área perfeitamente compreensível para o povo palestino, isso antes mesmo da criação da OLP, da Organização dos Países da Libertação Palestina. Então, o Brasil começara a ter amplos. E esses parceiros, nós ficamos muito felizes que eram parceiros que começaram a desenvolver parcerias técnicas. Nós queremos agradecer aqui, tem 8 pessoas na sala, nós queremos agradecer a Domício, a Estevita Leal, né? Nós estamos falando aqui direto de Ponto Novo, Bahia, e o nosso programa de ontem da Rádio Mairi Interagir News FM, nós falávamos sobre essa questão do país que passava de um PIB de 10%, com a crise do petróleo em 1973, o nosso PIB ele caiu sensivelmente. Então, a nossa produção industrial para fora, hoje, em números, aquela década de 70 e muito menos de 80, que foi chamada década perdida. Então, o que se produz de conhecimento sobre as cooperações técnicas entre os países, principalmente da América Latina, com os países da Ásia, dá para perceber que há uma troca muito grande. Haja vista que as nossas exportações para aqueles países, tanto de carne bovina e carne de frango, e as commodities como a soja, né? Por exemplo, essa semana nós ficamos sabendo que o estado do Mato Grosso consegue engordar o gado em 1 ano e 9 meses, e antes de mandar para a China, para os frigoríficos que vão produzir carnes para exportação. Então, os acordos de cooperação técnica desses países da Ásia conosco têm aumentado bastante. Haja vista que a China é um grande parceiro hoje de nossas compras, né? Então, nós queremos agradecer a todos os nossos ouvintes ontem pelo programa. E sábado que vem nós vamos trabalhando assim, um assunto muito importante, que é as novas formas de organizar os trabalhos nos Estados Unidos, né? Principalmente porque está se aproximando a eleição dos Estados Unidos. Nós vamos falar como o Nordeste dos Estados Unidos tem sido conhecido como Manufacturing Belt, né? Que é uma zona de produção também hoje, principalmente de uma tradicional área industrial dos Estados Unidos. Vamos falar sobre as eleições dos Estados Unidos um pouquinho, e nesse inteirinho nós vamos buscar passar
dar uma pincelada na nova geografia de expansão econômica dos Estados Unidos voltada para a Ásia. Haja vista que os Estados Unidos têm tido uma guerra, né, com a China. O presidente Donald Trump, ele tem feito muitas combalidas guerras, principalmente iniciando com 5G, que é a primeira investida dele no meio do mandato, né? Os chineses detendo uma tecnologia de expansão de sinal de celular, principalmente com uma empresa gigantesca, e nós percebemos que essa tecnologia os Estados Unidos começou a rejeitar, haja vista que nessa área de comunicação, a China ela tem crescido bastante. Então, a nossa atenção no nosso programa de sábado foi mais sobre os Estados Unidos e o Oriente Médio. Ainda sobre a questão da Ásia, a gente tem estreitado com o Japão. Haja vista que temos uma boa relação. Outro dado importante é com relação a Portugal. Eu falara ontem de 70 e 80, não tinha reconhecido as suas aqueles países da África que eles tinham se colonizado. E como o presidente na época era o Antônio Salazar, e inclusive ficou muito assim difícil para o Brasil defender, né, os países da África, uma vez que o embaixador na época era o embaixador, o nosso embaixador Gilson, né? Ele percorreu 9 países da África em 1967. Foi a primeira investida que o Brasil fez de abrir as relações com a África, né? Moçambique, Guiné-Bissau, Namíbia, Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Burkina Faso, então a própria Moçambique. E hoje nós vemos que, por exemplo, nós queremos até mandar um abraço para o Samuel Elges Pereira, o embaixador Marcílio Falcão, que está na capital de Moçambique, né? Nossos professores, né, na UNB, na Universidade de Brasília. Claro, o próprio Marcílio hoje faz parte de um grupo chamado BIC, que é um grupo que tem 10 colaboradores para a formação dos quartos secretários para se tornarem terceiros secretários do Itamaraty. E a escola de diplomática periférica também se aproveita dessa leva de pessoas que têm trabalhado esses temas da África. Mas eu fiquei muito feliz em estabelecer contato com o Samuel na ocasião. Ele faz parte do nosso grupo do WhatsApp. Um abraço também para o César de Brasília e para a Leila Pinheiro, que está no nosso grupo no WhatsApp. Então, voltando a essa questão, as vantagens que nós percebemos dessa guerra comercial seria a aproximação com a China. Mas como o governo Bolsonaro tem um alinhamento muito grande com os Estados Unidos, haja vista que já foi nos Estados Unidos na primeira visita quando fez em 2019, e o então secretário de Estado, o Mike Pompeo, veio ao Brasil em nome do presidente Donald Trump. As nossas relações com o Brasil se tornam muito mais propícias por conta do alinhamento que existe entre a direita do Brasil com a ultradireita, o partido do Donald Trump. Então, o que eu estou comentando aqui com os nossos ouvintes é que o Brasil poderia tirar muito proveito da relação que tem com a China, uma vez que nós reconhecemos diplomaticamente a China em 1974, né? No mesmo momento que nós abrimos as relações com a União Soviética, né? Com Moscou. Então, depois da Guerra Fria, da queda do Muro de Berlim, depois da perestroika, depois de 1991, o Brasil, a princípio, estreitou relações econômicas com vários países do leste europeu. Isso permitiu que nós identificássemos no mapa da Europa, com respeito à produção de tecnologia e conhecimento, principalmente com a Alemanha.
Olha, inclusive nós comentamos ontem no nosso programa e falamos que a produção de energia nuclear ela tem uma dupla função. Tem muita gente que não sabe, mas, por exemplo, quando você faz enriquecimento de urânio, e esse enriquecimento de urânio serve para a produção de energia, não precisa ser utilizado em armas de bombas atômicas. Então, o Brasil, em 1963, não assinou o acordo do TNP, que é o Tratado o TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Naquele momento, eu acho que o Brasil ele ganhou tempo para quando chegasse em 94, que realmente assinou, juntamente com a Argentina e outros países da América Latina, um outro tratado que permitiu o alinhamento com os países sul-americanos em detrimento do tipo de relação que estava tendo com a Alemanha. Então, quando nós nos identificamos com a Alemanha, naquela época, o ministro das Relações Exteriores do Brasil era o Antônio da Silveira. Inclusive, em Brasília tem uma biblioteca com o nome dele, né? E nós ficamos muito felizes com a aproximação com esses países do leste europeu, nos deram capacidade para negociarmos com os Estados Unidos. Principalmente porque a gente já tinha tido uma relação muito boa na época da criação, em 1954, com a criação da Petrobras, que os americanos, por conta da criação da Companhia Siderúrgica Nacional, deram suporte, né, com o aço que nós exportávamos para os Estados Unidos. E nós identificamos que a relação foi baseada basicamente num tipo de diplomacia, né? Que foi aquela diplomacia assim, que a gente chama ela é um programa de uma relação porque a política externa brasileira era muito independente. Então, como a nossa política externa com os países naquela época da ditadura militar era independente, a gente pode falar que existe uma dicotomia. Alguns falam que o Brasil alinhou-se com os Estados Unidos e teve trocas muito desvantajosas para o país. Mas eu não acredito que se aproximar da Alemanha e dos países do leste europeu nos deixou assim em maus lençóis. Haja vista que nós, por exemplo, conseguimos melhorar nossa marinha de guerra, comprando muita tecnologia dos alemães. Eu queria citar também uma outra coisa, que, por exemplo, São Paulo hoje tem uma grande parte da indústria farmacêutica graças a esse momento que o Brasil viveu de relações com a Alemanha, né? Olha, nós temos a Bayer, nós temos como infraestrutura algumas empresas que produzem ainda na região de São Paulo. E os nossos maiores parceiros naquela época, do leste europeu, eu lembro muito bem do professor Clodoaldo Bueno, no livro História das Relações Exteriores do Brasil. Ele falara que compensava, mesmo com as disparidades econômicas que o país atravessava, essa troca de novas tecnologias com os países daquela região, porque reafirmava as nossas diferenças entre um país como o nosso, que era pobre, mas com países que tinham uma periferia pobre também, mas que tínhamos que introduzir equipamentos tecnologicamente capazes de dar mais avançados e de métodos de organização de produção melhor. Principalmente quando o Brasil recebe fábricas do Japão, como a Toyota, nós chegamos a ter várias mudanças implantadas no nosso sistema produtivo, principalmente de carros, né, dentro do Brasil. Então, as relações que nós tivemos com esses países, tanto do Sudeste Asiático, países árabes e países do leste europeu, somente abriram, né, frentes, né, de relações que acumulamos durante um longo tempo. Nós queremos agradecer a todos os nossos ouvintes da Rádio Interagir, Web News Interagir de Mairi FM, porque nós conseguimos esse programa de sábado, que tem duração de 1 hora, todos os sábados, vai ao ar pela internet.
E aí nós gravamos ontem falando sobre também o desenho que nós tínhamos na nossa política, na política exterior brasileira naquela época. Eu espero que nós estamos aqui falando sobre países que começaram a desenvolver uma relação muito boa com o Brasil, fortalecendo inclusive as disparidades econômicas entre eles e nós. Bom, nós queremos aqui agradecer também a... Deixa eu ver quem é que está aqui na sala agora. Olá, boa tarde a todos que nos ouvem aqui nesse momento. Nós estávamos falando ontem pela Rádio Interagir, Web News, Web FM, e queremos agradecer a todas as pessoas que ouviram ontem nosso programa. Mais uma vez, nós estamos no Instagram como Galdeci Ferreira, ou também aqui no Facebook, né, na nossa página pessoal. Nós queremos mandar um abraço para todos do grupo do WhatsApp, né? Nós temos um grupo chamado EDIP, Escola Diplomática Periférica, que fica em São Paulo. Nós somos um grupo de mais ou menos 40 pessoas que estudam assuntos internacionais, alguns de São Paulo, Brasília, Bahia, tem do Brasil todo, inclusive de Pernambuco. E nós estávamos falando ontem, inclusive, como nós estamos nos dispondo a fazer um concurso público para diplomata brasileiro, era necessário a gente descobrir a banca examinadora desse concurso, já que ele foi suspenso em 2020 por causa da pandemia, e nós conversávamos, inclusive, dentro do grupo, qual a melhor forma de você produzir material para estudar para a segunda e terceira fase desse concurso. É um concurso de admissão muito difícil, um dos concursos mais difíceis do país, com mais de 6.500 candidatos. Todo ano tem prova e são 25 vagas, né? Inclusive no governo Bolsonaro, passados 10 anos que nós estávamos com a banca da Universidade de Brasília, que é a Sebrasp, o governo Bolsonaro resolveu trocar essa banca de avaliação da prova, da admissão, por um instituto americano, IADES, né? E eu resolvi abrir esse programa na internet, de 1 hora falando sobre os países e a relação que tem o Brasil com outros países, porque me permite transmitir também aquilo que eu tenho aprendido dentro da Universidade de Brasília com o professor Paulo Velasco, né, de Política Internacional, e também lendo os manuais da FUNAG, que é a Fundação Nacional Alexandre de Gusmão, em Brasília. Ou seja, nós estamos muito felizes, né, que nós fizemos um programa piloto, tivemos a participação de 16 pessoas somente, mas eu creio assim, sábado, na verdade, nós estamos testando um horário, 13 horas da tarde, 1 hora da tarde, todo mundo ainda praticamente está almoçando, quem sai de trabalho de Feira de Santana, quem sai de trabalho em Salvador, ou nas grandes capitais do país, para assistir, porque o nosso programa não se resume somente a um estado, né? Não se resume só a Bahia, mas a todos os estados onde nós temos amigos que nós estamos falando. Olá, tudo bom? E então nós estávamos falando ontem sobre essa política externa independente do governo Geisel, do Garrastazu Azul Médici, desde 63 até 1973. Nós cobrimos uma década e falamos sobre a economia do país, que passara por um momento de instabilidade por causa da crise do petróleo. Então, ficou para a semana que vem, nós falamos sobre a eleição norte-americana, ficou para a semana que vem a gente falar sobre o modo de produção da região dos lagos nos Estados Unidos, que é o nordeste dos Estados Unidos, conhecido como Manufacturing Belt, ou seja,
É a mais tradicional área industrial do país, né? Que explora carvão nos Montes Apalaches e também tem muito ferro na região dos Grandes Lagos, possibilitando também a formação de uma importante indústria pesada. Nós visitamos recentemente o Mato Grosso do Sul, Paraná e basicamente esses dois estados, né? E nós encontramos indústrias metalúrgicas, têxteis, automobilísticas, de máquinas e equipamentos, que elas têm produzido muita coisa para o Mercosul. Daqui 4 anos, nós teremos uma nova ponte ligando o Brasil com o Paraguai. Essa ponte já começou a ser construída dentro do que a gente chama de obras, grandes obras para o Mercosul. Essa ponte fica em um triângulo do Rio Grande do Sul, que foi escolhida um comércio ainda muito pequeno de importados em relação à cidade do Leste e à Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu, juntamente com a cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, com a cidade de Pedro Juan Cabaleiro, que fica no Paraguai. São chamadas de cidades gêmeas, né? O Brasil possui 16 cidades gêmeas, que são cidades limítrofes com os nossos com países da América Latina, né? Tanto da Argentina como do Paraguai. E esses países que são chamados de cidades gêmeas, têm na sua fronteira algumas áreas de comércio, né? Nós vamos estar falando melhor sobre essas relações de amizade que nós temos com os nossos parceiros do Mercosul, num programa só dedicado ao Mercosul. Nós temos ideia de gravar primeiro 4 programas de piloto. Um sábado próximo, 13 horas. Depois nós vamos marcar mais um terceiro programa no sábado, 19 horas. E no 4º programa, sábado, 19 horas. E aí nós vamos fazer, na verdade, uma decisão. Qual o melhor horário que a gente tem mais ouvintes? Se é o de 13 horas ou 19 horas, tá? Queremos mandar um abraço aqui para algumas pessoas do Facebook, né? Eu fico muito feliz em ouvir pessoas como Estevita Leal, o Domício, hoje eu ouvi não, de apresentar para essas pessoas, são amigos que a gente tem marcado. Mandar um abraço para meu primo Almir, na cidade de Santo Estevão, na Bahia. Um abraço para Nelci, que fica em Brasília, na cidade satélite de Ceilândia. Também para lá no Goiás, em Cidade Ocidental, Águas Lindas de Goiás e Cocalzinho, tá? Fiquei muito feliz em receber um decisivo apoio para o nosso programa do Ed Silva, da cidade de Capim Grosso, tá? Nós estamos buscando novas parcerias e queremos um dia gravar um programa sobre geografia e expansão econômica na América Latina. E é justamente nesse programa que eu vou estar falando sobre o Mercosul, tá? Que aí a gente vai estar trabalhando com atenção a essa área de países que falam espanhol. Gente, eu vou terminar essa live por aqui, concluir depois de meia hora. Eu acabei de almoçar aqui na cidade de Ponto Novo, na Bahia, onde eu estou até amanhã. Amanhã nós vamos partir para Capim Grosso, de lá nós vamos para Xique-Xique, na Bahia. Nós vamos posicionando a todos vocês, agradecendo também àqueles que estavam ontem no nosso programa, na Rádio Interagir FM de Mairi. Você pode digitar no Google Rádio Interagir, e essa rádio ela é uma rádio web news, né? Uma rádio que trata de uma rádio FM como qualquer outra. Então eu queria agradecer os nossos ouvintes que ouviram, principalmente os nossos ouvintes da Bahia, né? Onde nós estamos hoje. Nós estamos esperando a data do concurso de admissão à carreira diplomática, que vai sair aí nos próximos dias, porque houve uma manifestação pelo Ministério Público Federal para que as provas fossem suspensas temporariamente, tá? E por isso que nós estamos ainda sem fazer esse ano
a prova do cargo de terceiro secretário do Itamaraty. Né? Nós queremos agradecer também a algumas amigas e amigos lá de Brasília, né? Principalmente da Universidade de Brasília, do grupo Unicer, que é um grupo que tem sido muito interessante, porque apesar de ter muitas pessoas com mais de 50 anos, é um grupo que estuda, né? Assim, no polo de Ceilândia, Taguatinga, cidade ocidental, e do campus da Universidade de Brasília, que fica na Asa Norte, né? Na Asa Norte. Ao nome de todos, mas queria agradecer de coração a todas as 7 pessoas que estavam nos ouvindo nesse momento. Tenho certeza de que aqueles que nos conhecem têm um carinho por nós, já que nós ontem procuramos, através desse programa piloto na Rádio Interagir FM, uma aproximação com o nosso público. Vou deixar aqui nosso Instagram, Galdeci Ferreira. E agradecer também, mesmo com um forte abraço, o nosso amigo Domício, que está em São Paulo, tá? Falando para ele que um dia a gente, quando chegar em São Paulo, Domício, eu espero estar indo aí para a região de Itaquadecetuba, eu creio que é onde ele mora, Itapevi, Jandira, Capão Redondo, e também visitar alguns tios meus que moram na região do ABC Paulista, tanto São Bernardo do Campo como ali em Diadema, tá? Um abraço a todos, tchau, tchau. Querida, muito obrigado pelo almoço, viu? Pela banana também. É rádio de Mairi, chamada Interagir FM. Fica na região ali de Baixa Grande, Vale da Roça. Aí a gente abriu um programa ontem à tarde. Aí, deixa eu devolver aqui a caneta, licença. Obrigado pela caneta, viu, querida? Tá aqui em cima. Aí a gente estava agradecendo também no outro canal que eu tenho no Facebook, porque só tinha 16 pessoas ontem presentes, né?